No século XIX, a vida na fronteira norte do México era influenciada pela paisagem, clima e pela ameaça constante dos Comanches e Lipan-Apaches. Um desses incidentes, perto de uma pequena cidade nas fronteiras da Comancheria, localizada às margens do lendário Rio Grande, ilustra isso. Por que esses ataques eram tão temidos? E por que seu medo permanecia nos corações das comunidades fronteiriças? San Juan de Andes era uma cidade agrícola pacífica de cerca de 1.500 pessoas, situada em um vale fértil não muito longe do já mencionado Rio Grande. As pessoas viviam da terra, criando gado e cultivando feijão, grãos e frutas ao longo das margens irrigadas de um afluente local. A vida seguia um ritmo constante. As crianças cuidavam dos rebanhos, os cães pastores espantavam os coiotes e os agricultores trabalhavam nos campos sob o sol quente. Mas a paz era sempre frágil. A lembrança da violência nunca estava distante e toda lua cheia podia trazer uma emboscada. As tribos Comanche e Lipan, do outro lado da fronteira do Texas, viam os assentamentos mexicanos como alvos de ataques. Esses ataques aconteciam com precisão notável, evitavam os batedores locais e agiam com velocidade assustadora. Crianças, gado e suprimentos eram levados, e comunidades inteiras podiam cair em caos em minutos. Numa tranquila manhã de junho, 2 irmãos pequenos, um menino de 9 anos e sua irmã de 6, saíram com o gado da cidade e uma cesta de tortilhas, feijão e tamales. Era um dia comum. As crianças brincavam e cuidavam do rebanho como sempre. Mas o latido dos cachorros desta vez sinalizou perigo. Em instantes, guerreiros pintados a cavalo invadiram a área. As crianças foram logo capturadas e os animais levados em meio à confusão de gritos, flechas e poeira. Na cidade, o barulho e movimentos distantes logo causaram alarme. Os sinos da igreja chamaram os fazendeiros, enquanto mulheres gritavam e rezavam. Um grupo de reconhecimento confirmou o pior. O rebanho e as crianças haviam sumido. Em resposta, homens armados, incluindo o pai e o irmão mais velho das crianças, se prepararam para perseguir os invasores. Entre eles estava Tom Collins, um americano visitante com olhar atento, mão firme e armas melhores do que a maioria dos locais. Rastrear os Comanches era difícil, mesmo com muitos animais levados. Os invasores eram cautelosos e deixavam poucos rastros. Felizmente, um guia experiente conduziu os resgatadores por uma rota mais rápida, prevendo corretamente onde os invasores parariam para descansar após cavalgar quase sem parar por 70 milhas. O grupo de resgate achou o acampamento dos invasores no Rio do Diabo, perto do futuro acampamento Hudson. Os resgatadores aguardaram até antes do amanhecer e se aproximaram silenciosamente dos guerreiros, cercando o acampamento. Aguardaram luz suficiente para ver bem e então atacaram de surpresa. Tiros e gritos fizeram os invasores fugirem em pânico. No caos, 2 crianças foram achadas ilesas. Os guerreiros que pretendiam adotá-las ainda não lhes fizeram mal. Esse costume de adotar crianças sequestradas na tribo era comum entre os Comanches e os Lipans. Adultos, especialmente homens, geralmente eram mortos em vez de capturados, pois eram considerados um risco maior de fuga ou rebelião. As crianças podiam ser criadas na tribo e frequentemente se assimilavam totalmente. O resgate foi uma vitória rara em tempos em que os colonos eram superados, mal armados e distantes da proteção militar. As comunidades da fronteira tinham pouco em que confiar, além de si mesmas. Esse sucesso, junto com a devolução do gado roubado e até de cavalos dos invasores, gerou celebração geral. As crianças foram recebidas como heróis, abraçadas por uma cidade que temia o pior. Os sinos tocaram de alegria e um grande festival celebrou o retorno da paz. A paz, no entanto, foi passageira. O que tornava os ataques dos Comanche e Lipan-Apache assustadores não era só a brutalidade ou frequência, mas a imprevisibilidade.
As cicatrizes profundas nas famílias e como um dia comum virava pesadelo. O terror, a paranoia, a habilidade na guerra, a capacidade de sumir na natureza selvagem e o sequestro de crianças tornavam-nos uma força única e temida nas fronteiras. Para cidades como as que pontilham o Rio Grande, a ameaça de um ataque era mais do que um medo passageiro. Era parte da rotina, uma sombra que pairava atrás de cada cavalgada matinal aos campos. O medo que cercava os ataques Comanche no século XVIII não se resumia apenas à violência. Ele vinha de uma combinação de habilidade militar, domínio econômico e grande adaptação a um mundo em constante mudança. Os Comanche não apenas atacavam assentamentos. Eles construíram um império a cavalo pelas grandes planícies do sul, conhecido como Comancheria. Eles dominaram esse território com rapidez, estratégia e força por séculos antes disso. A história inicia no fim dos anos 1600, quando os índios Pueblo do Novo México se rebelaram contra o domínio espanhol e tomaram muitos cavalos. Esses animais, trazidos pelos europeus, eram completamente novos para os povos nativos das planícies. Após a notícia, os cavalos viraram mercadoria valiosa. As tribos que conseguiam cavalos podiam viajar mais longe, caçar com mais eficiência e, principalmente, se tornavam mais eficazes na guerra. Os Xoxone, nas planícies do norte, foram dos primeiros a se beneficiar, adotando cavalos para caçar búfalos. Com o comércio, também chegaram doenças europeias, às quais os nativos não eram resistentes. Após essas epidemias mortais, um grupo de Xoxone migrou para o sul em busca de oportunidades. Esse ramo do sul ficou conhecido como Comanche ao se mudar para o Novo México. Eles se uniram aos Utes, que há tempos roubavam cavalos dos espanhóis e sabiam usá-los em batalha. A aliança fez os Comanche virarem cavaleiros e especialistas em ataques. Seus ataques foram tão eficazes que os colonos espanhóis não conseguiam se defender. Logo, os espanhóis começaram a usar o termo Ute para inimigo, Comanche, para descrever essa nova força feroz na fronteira. No início dos anos 1700, os Comanche migraram para as planícies do sul, onde criavam grandes manadas de cavalos. Eles logo viram que caçar búfalos e criar cavalos poderia enriquecê-los em mercadorias para troca. Eles deixaram a agricultura e coleta, organizando a sociedade em torno desses dois recursos. Usaram sua força para expulsar rivais, principalmente os Apache, que ainda viviam em aldeias agrícolas. Os Comanche atacavam à noite, destruíam estoques, casas, matavam homens e capturavam mulheres e crianças. Alguns cativos viravam escravos, outros eram adotados pela sociedade Comanche. Após expulsarem os Apache das planícies, os Comanche dominaram a região. Eles dominavam o comércio de cavalos e búfalos, criando redes que alcançavam a Louisiana francesa em troca desses animais e peles. Recebiam produtos franceses como ferro e, principalmente, armas de fogo. Com esse novo poder de fogo, os Comanches lançaram mais ataques contra os espanhóis no Novo México, roubando ainda mais cavalos, que depois trocavam por mais armas, um ciclo que só aumentava seu poder. Por volta de 1750, a população Comanche crescia rápido, com rebanhos de cavalos chegando a dezenas de milhares. Para manter esse ritmo e atender ao comércio, expandiram-se para novas áreas, como o Texas espanhol, onde havia muitos cavalos selvagens e domesticados. Mais uma vez, eles entraram em conflito com os Apaches, que haviam se mudado para lá e agora contavam com o apoio dos espanhóis. Mas os Comanches não enfrentaram essa aliança sozinhos. Eles conseguiram apoio de tribos menores que se sentiam excluídas pela relação entre Apaches e espanhóis, formando uma coalizão forte que atacava regularmente missões e fortes espanhóis. Os guerreiros Comanche não eram apenas corajosos, eles eram mais bem treinados do que os espanhóis.
Suas habilidades a cavalo e o uso de ataques rápidos e coordenados deixavam os defensores espanhóis em desespero, mesmo quando os espanhóis tentavam isolar os Comanche. Ao tomar o território francês e cortar o acesso às armas, os Comanche encontraram novos parceiros comerciais entre os britânicos, canadenses e contrabandistas franceses que operavam perto do Mississippi. Logo, estavam até mais armados que os espanhóis. Na década de 1770, os Comanche haviam invertido a dinâmica de poder. Os colonos espanhóis dependiam deles para mercadorias, mas o comércio não era o foco dos Comanche. O foco eram as incursões. Atacavam assentamentos mexicanos, queimavam plantações, matavam gado e escravizavam moradores. Mesmo assim, deixavam o bastante para esses lugares se recuperarem e serem saqueados novamente. Em 1780, Santa Fé era o único grande assentamento espanhol restante, agora repleto de refugiados. A autoridade espanhola no Novo México caiu, sendo substituída pela influência Comanche. No auge, a população Comanche chegou a 40 mil membros, mais do que as populações espanholas do Texas e do Novo México juntas. Porém, no auge do poder, foram atingidos por desastres, guerra com tribos vizinhas. A Revolução Americana interrompeu o fornecimento de armas, e um surto de varíola teve grande impacto. Em 2 anos, metade da população Comanche desapareceu. Os Comanches, percebendo a necessidade de reorganização, fizeram as pazes com os espanhóis. Os espanhóis, ameaçados pela expansão dos Estados Unidos da América pós-Revolução Americana, concordaram prontamente. Mudaram a estratégia, tratando os Comanches como iguais, em vez de impor costumes europeus ou convertê-los. Presentes foram trocados, líderes comanches homenageados em cidades espanholas, e ambos os grupos passaram a comercializar livremente. A paz não foi só simbólica. Líderes comanches a fizeram valer, chegando a executar um dos seus por violar a trégua. Um chefe comanche enviou seu filho para ser criado pelo governador espanhol, unindo culturas de forma inédita. Algumas décadas atrás, o comércio prosperava, fronteiras se abriam e nações rivais iniciaram uma convivência frágil, porém funcional. A ascensão dos Comanches como uma força poderosa no Velho Oeste coincidiu com grandes mudanças de poder. A perda do território da Louisiana pela Espanha, a Guerra de Independência do México e a expansão para o oeste dos Estados Unidos. Todas essas mudanças deixaram vácuos de poder, que os Comanches rapidamente souberam explorar, especialmente em áreas que eram economicamente ou politicamente vulneráveis. Com o avanço das fronteiras dos Estados Unidos da América para o oeste, o comércio com os Comanches crescia. Enquanto isso, a Espanha, que antes contava com os Comanches para resistir ao assentamento americano, perdeu influência, especialmente após a invasão napoleônica e a eclosão da Guerra da Independência do México. Os Comanches tiraram proveito do caos. Quando o México se separou da Espanha em 1821, herdou uma economia fraca, devastada pela guerra e incapaz de enfrentar os desafios políticos que viriam. O México não conseguia oferecer aos Comanches acordos comerciais ou ameaças militares como a Espanha, e por isso eles retomaram ataques intensos, principalmente no Texas. Eles buscaram a riqueza local, saqueando bens e gado, usando até armas dos Estados Unidos nessas campanhas. Em pouco tempo, o Texas já não era mais uma colônia espanhola ou sequer mexicana, em nenhum sentido real. Ela passou a integrar o domínio Comanche quando o México tentou estabilizar a situação. As autoridades assinaram um acordo de paz com os Comanches em 1821, convidando seus chefes para a coroação do novo imperador do México. Em troca, os Comanches prometeram apoio militar caso a Espanha tentasse retomar o território. Mas a paz acabou.
Sem conseguir manter o comércio, o México viu os comanches retomarem os ataques e avançarem ainda mais ao norte. Não apenas em busca de mercadorias, mas também de pessoas, especificamente escravos. Epidemias de varíola devastaram os comanche, que capturavam escravos para repor a população. Meninos e mulheres mexicanos eram especialmente visados. Os meninos para o trabalho e as mulheres para a repopulação. Os ataques dos comanche não eram isolados. Na mesma época, os Estados Unidos iniciaram a remoção indígena, forçando tribos do Sudeste como Cherokee e Creek a marchas forçadas e letais rumo ao futuro território indígena. Essas pessoas deslocadas foram empurradas para a comancheria, aumentando os conflitos por terras e áreas de caça. Os Comanche resistiram para proteger seu território, mas depois passaram a cooperar com os novos vizinhos. Surgiram grandes feiras intertribais e várias tribos recém-chegadas integraram o comércio dos Comanche. Alguns até se juntaram aos Comanche por meio de casamento e adoção. Essas mudanças só fortaleceram os Comanche. As 5 tribos civilizadas, vindas do sul com milhares de escravos negros, também geraram demanda por novos escravos em sua nova terra. Escravos para reconstruir comunidades e economias. Isso intensificou os ataques dos comanches ao norte do México, agora apoiados por comerciantes americanos em busca de peles e cavalos. Ao fornecer esses produtos, os comanches recebiam armas americanas, fortalecendo sua posição. O plano do México de colonizar o Texas fracassou. Ao tentar expulsar os comanches povoando a região com colonos leais, teve efeito contrário. O México permitiu a imigração americana, mas os colonos se concentraram no leste do Texas. Criaram plantações de algodão com escravos e logo passaram a agir como extensão do sul dos Estados Unidos da América. Apesar da queda nos ataques dos comanches no Texas, por causa do aumento de colonos americanos, suas investidas no México se intensificaram ainda mais. Líderes do Texas, querendo enfraquecer mais o México, apoiaram discretamente ataques dos comanches, permitindo passagem e fornecendo suprimentos. Os comanches se tornaram, na prática, uma força devastadora que atuava impunemente no norte do México. Enquanto isso, a economia deles crescia. A demanda por peles de bisão nos Estados Unidos da América aumentou muito, e os comanches reagiram com mais ataques, escravos e comércio. Por um tempo, eles estiveram no auge do seu poder. Em resumo, os comanches eram temidos não só pela violência, mas também por sua eficácia e estratégia. Os comanches se beneficiaram da instabilidade política da Espanha, México e Estados Unidos. Eles construíram alianças, controlaram redes de comércio e realizaram ataques de longo alcance com uma velocidade e coordenação incomparáveis. Eles remodelaram regiões inteiras com suas ações, transformando lugares como o Texas e o norte do México em extensões de sua influência econômica e militar. Seus ataques não eram aleatórios, mas calculados, unindo sobrevivência, crescimento econômico e domínio cultural. Essa combinação foi o que tornou os comanches uma das potências mais temidas na fronteira americana do século XIX.